Graça e paz, meus queridos. Desejo que você tenha uma tarde de paz, de salvação, né? Que Deus encha a sua vida de graça, encha a sua vida de possibilidades de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Hoje está gravado, né? Hoje é sábado, nesse instante é um sábado, porque no dia 7 de junho, né, precisei me envolver em questões de trabalho e que me impossibilitaram de estar com vocês no domingo à tarde, às 17 horas, como é costumeiramente. Então, eu espero que não haja nenhum problema técnico, de ordem técnica, com relação a volume, com relação à imagem, porque, como está gravado, não dá tempo de consertar dentro do prazo, né? Mas eu espero que esteja tudo correndo bem para que você aproveite ao máximo então essa nossa aula, que hoje é um pouco mais curta. Em que sentido? Ainda tem poucos versículos para a gente poder comentar e encerrar de vez a análise do capítulo 15 de 1 Coríntios. Né? Já comentamos, já analisamos aqui boa parte dos versículos, fomos até aí o versículo 49, comentamos então aí, analisamos, né, os argumentos que o Paulo usa com os cristãos de Corinto, né, dizendo que o processo mental deles, a forma deles raciocinarem, era indevida e, na verdade, era ilógica, sendo que eram cristãos que defendiam que Cristo tinha ressuscitado, mas eram cristãos que não tinham certeza, confiança, ou até eram contrários à ideia de que os mortos pudessem ressuscitar um dia. E isso Paulo combateu com a lógica dele, né, para uma igreja cristã. Você tem que ter isso em mente também, gostaria de chamar a sua atenção para isso, que o Paulo escreveu essa carta para crentes, para cristãos que moravam na cidade de Corinto. Então, para aquele público formado por cristãos, os argumentos de Paulo eram muito fortes. Né? Não são argumentos que dê para a gente usar com um ateu ou com uma pessoa que não creia na ressurreição, uma pessoa que não creia sequer que Cristo é o Filho de Deus. Não são argumentos fortes para esse grupo de pessoas, são argumentos fortes para cristãos. Né? O fato, por exemplo, de Paulo virar e falar o seguinte: olha, se a ressurreição não existe, lutei à toa com feras. Para um ateu, esse argumento não tem peso nenhum. Ele vai falar, fazer o quê? Quem te mandou lutar com feras? Né? Se você acredita em vida e morte, em ressurreição, se você acredita em alma e espírito, se você acredita em Deus, foi escolha sua. Então não é um argumento voltado para um público que seja ímpio. É um argumento voltado para a igreja. E para você que já há algum tempo está trabalhando a análise hermenêutica de textos, o contexto é um fator essencial. E isso nós já argumentamos há muito tempo, né? Nós já vemos comentando isso há muito tempo. Entender o contexto da época. E entender o contexto envolve também tentar entender quem são as pessoas que estão do lado de lá do telefone, né? Quem são os remetentes da carta do lado de lá. Então aqui você já sabe que é uma igreja formada por cristãos de certa forma carnais. Carnais em que sentido? Porque gostam de se dividir, encontram motivo para poder se separar em diversas circunstâncias. Né? Querem se dividir por conta de mais conhecimento, querem se dividir por conta de dons espirituais, querem se dividir a respeito do assunto do casamento, querem se dividir a respeito de se come ou não come carne, se come ou não come verdura, querem se dividir em razão de quase tudo. E talvez isso seja uma coisa decorrente da prática grega, né, de discutir as coisas todas, de debater tudo o tempo todo. E o Paulo fala, nas igrejas de Deus nós não temos esse costume de debater, de se dividir por questões pequenas. Né? Se submeta. Essa é a mensagem que o Paulo traz. E nesse capítulo, o motivo da divisão, como você já bem sabe, no meio da igreja, argumento para cristãos, era se a ressurreição aconteceria ou não. E o Paulo acaba falando, então, na última aula, no domingo anterior, nós comentamos a respeito do tipo de corpo que se terá no dia da ressurreição. Se a ressurreição vai acontecer mesmo, como é que vai ser isso? Em que corpos virão esses que morreram e vão ressuscitar? Para o nosso Deus, nós já comentamos, isso não é problema. No início da criação não tinha nada, Deus estava sozinho e do nada ele fez tudo o que existe hoje, inclusive a minha e a sua alma. Então, se essa minha e sua alma já para ele não é problema, que dirá então para Deus fazer isso ressurgir do solo, ressurgir, né, da morte?
né? Se para Deus é simples fazer o mais difícil, né? Ressuscitar os mortos não é dificuldade nenhuma para ele, né? Então isso aí está resolvido. É preciso um novo corpo na ressurreição, um corpo que não seja submetido às condições do tempo, às condições da saúde. É preciso um novo corpo. É preciso também um corpo com condições de suportar a vida espiritual, adequado para o ambiente espiritual em que viveremos no futuro. Ok? Passemos então a analisar a partir do versículo 50. Temos mais então 8 versículos para analisar até o final desse capítulo, né? Quando o assunto muda, e você que já está na Escola Bíblica Dominical há pelo menos 2 anos, muda a perícope, né? Já tem mudado várias vezes aqui dentro do próprio capítulo 15, mas vai mudar mais uma vez. Então vejamos. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Bom, isso aí você já viu, né? A questão do perecer e do não perecer, o que é perecível, o que é imperecível. Lembra lá, então, das coisas que você compra no supermercado. Tem na lata lá, produto perecível, né? Conservar na geladeira. Por quê? Para atrasar o processo de perda, né, do produto, de apodrecimento, de comprometimento das moléculas ali, que pode acabar trazendo problemas de saúde para a família. O corpo é perecível, mas no dia da ressurreição teremos um corpo que não é mais perecível, não sofre mais a ação do envelhecimento, não sofre mais os problemas de coluna, os problemas de pressão, não é mais suscetível a essas coisas, ok? E no reino de Deus não entra um corpo assim. O ambiente do reino de Deus, o reino final de Deus na eternidade, né, um corpo como o nosso não suportaria, né, esse novo ambiente criado a partir do estabelecimento final do reino de Deus. Um corpo de carne e sangue natural como o nosso não consegue, precisa de um revestimento, de uma alteração para poder suportar esse novo mundo. E aí no versículo 51 Paulo explica isso, porque poderia ser a próxima dúvida, né, de quem perguntou de quem perguntaria sobre a ressurreição. Verso 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mistério em que sentido, meus amados? Mistério porque ainda era uma coisa oculta, não estava claramente definida para os judeus até então, né? Mas Cristo que começou a trazer então, Cristo não foi o primeiro a falar sobre a ressurreição no meio dos judeus. Nós temos lampejos disso no Antigo Testamento. Quem fala disso no Antigo Testamento de forma mais clara é Daniel, que fala que muitos surgirão do pó da terra, alguns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Então Jesus não foi o primeiro a falar disso, mas até então ninguém pensava na possibilidade de ter um corpo transformado mesmo que não tivesse morrido, né? Cristo então dá essas informações ainda não tão claras como era a expectativa, e o Paulo acaba, com a sabedoria que Deus deu a ele, o Pedro, né, o apóstolo Pedro reconhece que Deus tinha dado uma sabedoria diferente para Paulo, e ele chega nessa conclusão. Era uma coisa que era oculta, não era tão clara até então, mas agora sabemos. Paulo então revela esse mistério que Deus o tinha apresentado, tinha desvelado para ele, né? Tá ok, os mortos ressurgem, o corpo deles não perece mais. Mas e nós que ficaremos vivos? O que vai acontecer com a gente? Temos que morrer para depois ter esse corpo ressuscitado e ser revestido com essa glória? Aqui está o assunto dessa última perícope do capítulo 15. Nem todos morreremos. O próprio Paulo tinha, sim, a esperança de que Cristo voltasse bem perto, bem breve mesmo, né? E eu acredito que, aí é uma opinião pessoal, né, meus irmãos, essa certeza de que o tempo está próximo é que mantém a gente aquecido. Porque com o passar do tempo e a promessa, a gente vai perdendo o interesse na promessa ou achando que ela está para um tempo bem mais longe. Isso nos faz ficar mais relaxados, né? Isso nos faz ficar menos cuidadosos. E o Paulo, ele tinha uma certeza, uma convicção muito grande de que o tempo realmente estava nas portas
Então isso acelerava inclusive a ação missionária, a ação evangelística da parte dele, o interesse dele em explicar, em ir no pé dos congregação, de corrigir as falhas, de manter o corpo de Cristo, né, a igreja, a congregação, num comportamento mais santo, mais puro, mais nivelado, deixa essas picuinhas, essas divisões de lado, Cristo está às portas. Então podemos ver sim, nesse texto aqui, que o Paulo esperava que Cristo voltasse na época de vida dele. Tanto que ele fala, nós que ficarmos vivos, não quero dizer que Paulo estivesse profetizando que ele estaria vivo ou que Cristo voltaria enquanto ele ainda estivesse vivo. Mas você vê uma expectativa nele que deveria ser a nossa expectativa. Poxa, Cristo está às portas, talvez apareça amanhã, talvez à noite ele apareça. É a expectativa que nós temos que nutrir o tempo todo. Isso nos impediria de entrar em diversos comportamentos que dividem o nosso lar, que abalam o nosso casamento, nossa relação com nossos pais ou filhos, porque são coisas secundárias. Cristo está ali, daqui a pouco está chegando, quem sabe agora, não é mesmo? E o Paulo, então, entra nesse assunto, dizendo que é uma coisa que o assunto da morte, né? Ele fala que a morte, então, vai haver, num dia que Jesus voltar, lógico, existirão pessoas vivas, né? Do contrário, se dobrar, toda língua vai confessar se estiverem todos mortos. Há pessoas que estarão vivas quando Cristo voltar. E as pessoas que estiverem vivas e que forem aquelas que depositam confiança e fé no sacrifício de Cristo, entendem que Ele é o Filho de Deus, entendem que a justificação, que a santificação vem de Cristo, de Deus através de Cristo, essas pessoas têm que participar da mesma herança prometida àqueles que já morreram confiando na herança, na promessa. E o que vai acontecer com eles? Eles têm que morrer? Não, definitivamente não é isso que o Paulo fala. Nós nem todos dormirão. Mas como nesse novo reino não entra carne e sangue, o corpo desses que ficarem vivos precisa ser transformado. De novo, versículo 51. Nem todos dormiremos, que é uma palavra mais mansa, né? Mais tranquila para falar de morte. Então, se fosse para nós dizermos em claras letras, seria: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, permanecendo aquela ideia de que no novo mundo, um corpo natural como temos hoje não suportaria, não é adequado para viver nesse ambiente. Né? Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Abrir e fechar de olhos, pessoal, é dito pelos estudiosos que lá no texto original, a palavra abrir e fechar de olhos foi a melhor explicação que tiveram para poder dizer numa menor fração de tempo possível. O que seria fração de tempo? 1 hora. Dá para a gente dividir o tempo de 1 hora? Dá para a gente dividir em minutos. 1 hora tem 60 minutos. Dá para dividir, pegar 1 minuto desse e dividir ainda mais? Dá para dividir em segundos. Tem 60 segundos dentro de cada minuto. Dá para dividir ainda mais os segundos? Tem abaixo disso? Tem. Tem décimo de segundo, tem milésimo de segundo, né? E dá para dividir enquanto tiver material para poder calcular isso. Mas na hora que chegar num ponto tão pequeno de tempo que não dá mais para dividir, né? É isso que é o piscar de olhos. Né? É lógico que na época a ideia que foi utilizada para expressar esse tempo pequenininho, né? Uma mudança de tempo, a ideia que se teve, que o Paulo escolheu usar aqui, foi o piscar de olhos. A gente pisca, as pessoas, a gente mesmo não percebe quando a gente pisca, né? A gente naturaliza tanto isso, é tão rápido, que é num piscar de olhos. E o Paulo traz essa ideia. Vai ser praticamente imperceptível no momento da volta de Cristo. Teremos os nossos corpos transformados para se conformar à nova realidade do novo reino de Deus. Então, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Talvez alguém possa perguntar: Diego, então tem a ver com as 7 trombetas do Apocalipse? Bom, eu prefiro não pensar, não jogar essa informação lá para o Apocalipse. Eu gostaria que você pensasse num contexto, porque também, lembrando, né, Paulo é um judeu e ele tem toda a tradição, toda a cultura, ele vive como viviam os judeus da época dele, ele cumpre as festas que foi determinado por Deus que os judeus cumprissem, e uma das festas era a festa das trombetas. Né? Era a festa onde se tocava a trombeta algumas vezes ao longo do dia, ou ao longo de alguns dias, sempre reunindo a congregação,
sempre reunindo o povo de Deus para o momento do culto. E existem outras funções para a trombeta dentro da cultura do povo de Israel, mas esse de reunir o povo é um dos principais. Pense bem que o momento do toque da última trombeta é o momento que provavelmente pode ser esse de reunir todo o povo de Deus no momento da vinda dele. A congregação, o povo de Deus espalhado na terra, todo reunido para o momento da vinda do Senhor. Então é nesse momento em que Cristo volta, é nesse momento em que ele reúne toda a congregação, todo o povo de Deus espalhado na face da terra, é nesse momento em que nós, os que estivermos vivos, e eu espero também estar vivo, tanto quanto Paulo esperava, né, nós, os que estivermos vivos, teremos o corpo transformado numa fração imperceptível de tempo, num abrir e fechar de olhos, ok? Fato é que todos seremos transformados, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Lembrando que a questão da corrupção também é outra palavra para esse processo de desfazimento do corpo de quem morreu. É pesada a palavra, mas é isso mesmo, do apodrecimento do corpo de quem já morreu, né? Essas pessoas que tiveram o seu corpo corrompido, destruído, eles serão ressuscitados incorruptíveis, nunca mais a morte vai ter poder sobre elas. Vamos então ao versículo 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, aquilo que perece, que pode ser destruído, se revista de incorruptibilidade. Então pense você, tem um corpo que, enquanto estamos vivos, eu, você, sujeitos então ao envelhecimento, à perda de funções, à perda de capacidade de memória, de capacidade de aprender, né? Isso aí a gente vai perdendo com o tempo. Deus nos revestirá de algo que faça desse nosso corpo algo incorruptível, algo insuscetível, não alcançável por essas perdas que o tempo provoca, que o pecado nos fez adquirir essas deficiências, digamos assim, né? Então, o que é corruptível vai ser revestido de algo que transforma esse corpo corruptível em incorruptível, em imperecível. E aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Então, no dia da volta de Cristo, os mortos ressuscitarão e nós que estivermos vivos, assim espero, estar vivo no dia da vinda, não sermos nunca mais atingidos pela morte. Seremos revestidos de imortalidade. Quando, porém, versículo 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Pense comigo, meu irmão. Se os mortos ressuscitaram, se os vivos tiveram seu corpo transformado, a quem mais a morte vai afetar? Não é mesmo? Isso me leva a crer que esse momento ele pode se estar próximo, né, bem justaposto com o momento do juízo. É possível que isso aconteça. É possível essa interpretação. O momento da ressurreição dos mortos, né, e da transformação dos vivos estar bem próximo do período do juízo. Embora Paulo não esteja tratando aqui da questão do juízo, e apenas da questão da ressurreição dos corpos. Mas as pessoas, então, a partir desse momento, nunca mais, os vivos em Cristo, né, as pessoas que, na verdade, confiaram, depositaram a sua confiança em Cristo, nunca mais serão afligidas, alcançadas pela morte. Terão a vida que Cristo tem nesse instante, imperecível, interminável, contínua, eterna. Viveremos para sempre com o Senhor. E aí, então, o apóstolo cita provas, né, porque, afinal de contas, ele está tendo que convencer os cristãos de Corinto de que a doutrina que ele traz, além de revelada por Deus, é já conhecida, de certa forma, tem embasamento nas Escrituras que toda a igreja já tinha acesso naquela época, né? E aí ele começa a citar outro grupo de versículos. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O que vem a ser o aguilhão, meus amados? Quando tem o gado para ser tocado, né, no caso aí parece que os bois, é preciso que o pastor ele tenha alguma coisa para poder, o cuidador, né, desse gado, que é um pastor, ele precisa de alguma coisa para poder ir cutucando o gado, para o gado ir na direção que ele quer.
Alguns pastores vão usar cães que vão colocar medo no gado para o gado ir para a direção que ele deseja, mas usar uma vara que tem uma ponta até certo ponto aguda para poder incomodar o gado e o gado ir na direção que é necessário, isso seria o aguilhão. É um material necessário, então, para o exercício da profissão do pastor. Por outro lado, também pode ser entendida como aquela agulha do escorpião, que ela traz, então, a questão da morte, ela traz envenenamento, ela traz deficiência, ela pode trazer a morte das pessoas. Então, é nesse sentido que nós vemos aqui o aguilhão da morte. Veja bem, então, de novo, versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Até então, meus amados, só Cristo tinha vencido a morte. Todas as outras pessoas eram derrotadas pela morte, são derrotadas pela morte. Até hoje, só Cristo venceu a morte. Outros dois personagens aparentemente não passaram pela morte, porque Deus os tomou antes. Agora, passar pela morte e voltar dela, só Cristo. Só Cristo. Então, aqui o Paulo cita um versículo bíblico e o acondiciona nessa ideia, dentro desse contexto de ressurreição. A morte perdeu o ferrão. A morte perdeu a capacidade de envolver os vivos, de colocar medo nos vivos. A partir desse momento, o crente, aí sim, de maneira nenhuma mais vai ser tocado pela morte. Então é o momento de olhar para a morte e falar o seguinte: e agora? Você vale o quê? Você faz o quê? De que te adianta? Você existe para quê? Se perdeu o aguilhão da morte, se perdeu esse poder ofensivo da morte contra os filhos de Deus. E aí, versículo 56. O aguilhão da morte, esse veneno da morte, é o pecado. O que faz a morte nos alcançar é o pecado, e você provavelmente deve se lembrar do versículo lá de Romanos, que diz que o salário do pecado, a recompensa do pecado, para quem peca, é a morte. Quantos pecaram? Todos pecaram. Então, quantos serão atingidos pela morte? Todos serão atingidos pela morte. Entretanto, nesse momento da ressurreição, cadê o aguilhão da morte, que é o pecado? Já não tem mais pecado, porque fomos transformados. O corpo de quem está vivo está incorruptível, está imortalizado. Os mortos que morreram em Cristo ou confiando na vinda de Cristo, vão ser ressuscitados e revestidos de imortalidade. A morte não alcança mais essas pessoas. Então a morte o pecado já não toca mais essas pessoas, estão vivendo num momento de santidade plena, já começaram o processo de eternidade com Deus, já começaram o processo de uma vida, já tem o prelúdio do novo céu e nova terra, não são mais alcançadas pelo pecado. Então, versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado. Ressuscitou? Foi revestido de imortalidade? Não tem mais pecado. E a força do pecado é a lei. Você se lembra que nós vimos lá em Romanos, capítulo 7, que a lei foi dada para poder mostrar para o ser humano o quanto ele é pecador? Porque até então, sem referência, ele não sabe o quanto ele é ruim, o quanto ele é mau, o quanto ele é maligno, o que o pecado é maligno na vida do ser humano. Então, nesse novo ambiente, se contextualiza, vai lá para a época que o Paulo está mandando a gente imaginar. Ele está mostrando aqui que nesse momento de ressurreição, Cristo vindo, os mortos sendo ressuscitados para nunca mais morrer, os vivos tendo o corpo imortalizado, incorruptível, nós, a prova de todo o pecado, para que lei? Para que um mandamento que diz não matarás? Para que um mandamento que diz o seguinte, não fofocarás? Ele está em outros termos, mas está lá. Para que um mandamento que diz não farás com o teu próximo o que ele faz contigo, mas o tratará com amor, amará o teu próximo como a ti mesmo? Para que mandamentos desse tipo, se nós não vamos mais praticar isso, não estamos mais sujeitos ao poder e à influência do pecado? Não é mesmo? Como morremos para o pecado, e aí sim no dia da ressurreição morremos de vez para o pecado, já não existe mais pecado que nos atinja, já perdeu também o pecado a sua própria força. E a lei, nesse sentido, de proibir o pecado, de apontar o que é erro, perdeu-se também o seu motivo. Para que uma lei que diz o seguinte, não cobiçarás nada do teu próximo, se esse sentimento não existe?
É como se eu dissesse hoje, é proibido pousar uma nave de ETs aqui em Belo Horizonte. Ninguém consegue, por enquanto, provar que existam naves de ET. Então, você não vai encontrar no nosso ordenamento jurídico, nas nossas leis, algo que proíba isso. Para que proibir algo que não existe? A lei, então, deixa de ter essa função de proibir o pecado, porque não somos mais atingidos pelo pecado, né? Não estamos mais sujeitos ao pecado. Então, de novo, 56, o aguilhão da morte é o pecado, já não tem mais morte, então já não tem mais pecado, então a morte perdeu a força dela. A força do pecado é a lei. Se não tem mais pecado, não tem mais essa função de coerção da lei. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Pensa nesse encerramento, meu amado, dentro de todo o contexto do capítulo 15. Porque é muito fácil pensar, se tudo vai acabar amanhã quando eu morrer, se não existe nada do lado de lá dessa porta chamada morte, então vamos seguir aquele pensamento que ele lembrou dos gentios até então. Vamos comer e vamos beber porque amanhã a gente vai morrer. Mas não, Paulo está falando, gente, vocês têm motivo para poder manter o padrão de fé que vocês têm mantido. Vocês têm motivo para poder continuar se santificando. Vocês têm motivo para continuar evangelizando, anunciando que a volta de Cristo está às portas. Vocês têm motivo. Isso não está sendo desperdiçado, não é perda de tempo, não é perda de vida, não é desperdício. Calma, sei que vocês estão perdendo família, sei que vocês estão perdendo estudo, sei que vocês estão perdendo emprego, chance de ter prosperidade, simplesmente porque vocês se tornaram cristãos, seguidores de Cristo, mas calma, isso não está sendo desperdiçado. Quem morreu com essa fé vai ser ressuscitado. Se você estiver vivo na volta de Cristo, aí que você vai ver recompensa ainda em vida, sem atravessar a amargura da morte. Calma. Tem esperança, se mantenham firmes nessa esperança. O tempo não está sendo perdido. Mantenham a esperança de que na volta de Cristo tem vida eterna, tem ressurreição, tem restauração de todas as coisas. O nosso Deus não vai nos confundir, não vai nos envergonhar. É promessa dele desde o dia em que Adão pecou, que Eva pecou, um ia vir para poder restaurar e dominar a morte de uma vez por todas. Esse será o momento em que essa promessa se cumprirá de uma vez por todas, onde ela será fisicamente percebida. Meu querido, continue firme nessa certeza. Amém? Bom, encerrando então o capítulo 15, eu quero estimular você a participar logo mais do culto com a sua família, do culto de celebração. Novamente, quero te estimular a continuar lendo as Escrituras, a continuar participando desse circuito de leitura bíblica do Novo Testamento que nós estabelecemos aqui na congregação, né? De ler um capítulo por dia, de segunda a sábado. A congregação tem mandado para você questionários para você exercitar a sua leitura, a sua capacidade de interpretação. Não perca a sua chance de crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Que Deus te encha de graça, que Deus abençoe o seu domingo, o seu fim de noite e que você tenha uma semana cheia da graça de Deus. Deus te abençoe.